Meu nome é João Vitor. O tema do meu trabalho é a reabilitação das lesões ligamentares de cruzado anterior pós-cirurgia em adultos. As lesões de LCA podem ser classificadas como de grau 1, 2 e 3, onde grau 1 é uma lesão leve, grau 2 moderada e de grau 3 uma lesão grave. A maioria das lesões no LCA elas estão associadas à sua função de evitar o movimento de gaveta ou de rotação de joelho. O treinamento de força é essencial para qualquer programa de reabilitação, para a recuperação de danos. O tratamento ele pode ser dividido em dois: tratamento cirúrgico ou conservador, onde o tratamento cirúrgico vai ser feito a reconstrução do ligamento, e o tratamento conservador vai ser dividido na fase aguda e crônica, onde na fase aguda vai ser logo após o trauma, onde vai visar diminuir a dor e a inflamação, e já na fase crônica da lesão, o fortalecimento e também o treino proprioceptivo. Após 2 semanas, vai se iniciar o tratamento fisioterapêutico, que vai tratar o quadro inflamatório para ganho da ADM, que vai permitir já as transferências e o caminhar do paciente com muletas. Logo após, vai evoluir para exercícios de extensão do joelho, que são os exercícios que têm se mostrado bastante eficazes para o ganho da musculatura do quadríceps, que é a mais acometida na lesão do LCA. O uso de protocolos utilizando cadeia cinética fechada e aberta vai permitir um rápido ganho na ADM, mais do que em outros tratamentos. As lesões de LCA elas são tratadas por meio de procedimento cirúrgico e posteriormente com tratamento fisioterapêutico. Sendo assim, a fisioterapia ela vai se tornar indispensável e tem o papel de recuperar os indivíduos o mais rápido possível para que possam voltar às suas atividades normais. O objetivo do meu estudo foi investigar a reabilitação das lesões ligamentares de cruzado anterior pós-cirurgia em adultos, pesquisar o perfil sociodemográfico desses indivíduos adultos submetidos aos protocolos fisioterápicos e investigar quais são os protocolos mais utilizados pelos fisioterapeutas e que possibilitam uma resposta mais efetiva para a reabilitação física. A busca ela foi realizada de agosto de 2022 a junho de 2023, na BVS e também na PubMed, e foram considerados os últimos 20 anos de publicações. Foram levantados artigos publicados em português ou inglês que se encontraram na íntegra, e a busca foi realizada utilizando as seguintes palavras-chave: lesões de ligamento cruzado anterior, reabilitação e fisioterapia. Foram incluídos artigos na íntegra e também gratuitos, e os ensaios clínicos controlados randomizados e também os prospectivos. Foram excluídas as revisões de monografias, dissertação e as teses, que se encontraram fora desse formato, ficando ao final 7 artigos para este estudo. Os trabalhos selecionados tiveram os resumos avaliados. A extração dos dados foi realizada identificando o nome da pesquisa, autores, o ano da publicação, o tipo de publicação e também o detalhamento metodológico, que ele vai abordar o tipo, tamanho e característica da amostra, os critérios de inclusão e exclusão, os métodos de avaliação, a intervenção realizada e também os resultados. Quanto aos meus resultados. Quanto ao ano de publicação, observou-se que a maioria foi de 2006 a 2022. Em questão do local dos artigos, a maioria foi em países europeus. Quanto ao tipo de estudo, a maioria foram ensaios controlados randomizados. Os ensaios clínicos controlados randomizados ele devem guiar a conduta por meio de observações científicas, em que as etapas como seleção de pacientes, triagem, elas são fundamentais ao tipo de estudo, assim como uma amostra representativa quanto às características dos participantes, para que os resultados eles possam ser explicados de forma fidedigna. Já nos prospectivos, eles são utilizados como ferramenta para antecipar o futuro e também as tendências de forma racional, tendo em conta diferentes indicadores, probabilidade e dados que fortalecem o processo desse planejamento. Quanto à amostra populacional, a maioria utilizou entre 24 e 43 indivíduos. A quantidade da amostra e a randomização dela ela é de primordial importância para a validade de ensaios clínicos controlados randomizados. Então, nesse tipo de estudo, é necessário que os participantes eles sejam distribuídos aleatoriamente a uma intervenção ou a um grupo controle. E como se pode observar, após a análise dos artigos investigados, o número amostral de investigado ele foi expressivo, sendo esse aspecto relevante ao se realizar os estudos experimentais. Quanto à idade média dos indivíduos investigados, a maioria foi até 30 anos, e a lesão do ligamento cruzado anterior, ela atinge
maior incidência em indivíduos jovens e ativos fisicamente, e ela tem mais prevalência em indivíduos do sexo feminino. Quanto aos protocolos de exercício, a maioria utilizou treinamento de força, seguido de exercício de ADM, seguido também de exercício de cadeia cinética aberta e fechada, juntamente com exercício de equilíbrio, e também a crioterapia e um programa de estabilidade postural. A reabilitação do joelho através do treinamento de força, ela tem como principal objetivo a estabilização da articulação e o fortalecimento dos músculos envolvidos. O exercício de cadeia cinética aberta e fechada eles são indispensáveis para a recuperação do ligamento cruzado anterior, onde a cadeia cinética aberta ela vai fazer que a parte distal do membro fique livre no espaço, se movendo para que seja trabalhado o quadríceps, que é o músculo mais acometido, de forma isolada. No que se diz respeito ao ganho da ADM, extensão do joelho, exercícios que visam o ganho da ADM são indispensáveis no início do tratamento e deve ser iniciado o mais precocemente possível para evitar a perda da mobilidade e isso acabar atrapalhando a recuperação. Sobre a crioterapia, o método é utilizado para aliviar a dor e diminuir o edema durante a reabilitação e ele acaba sendo um recurso de fácil acesso e baixo custo. Quanto à frequência da prática, a maioria dos artigos utilizou 3 vezes ou mais vezes na semana. Em relação à duração da prática, de 4 a 12 semanas foi bem mais expressivo nos artigos. Sobre as diferentes escalas de avaliação, a EVA foi a mais citada nos artigos, seguido da Cincinnati Kidney Score, o CAT 2000, o KT 2000, o Sistema de Estabilidade Biodex, o BTE Technology, o Cybex Norm e o International Kidney Documentation. A EVA ela é constituída por uma linha horizontal, onde ela vai de 0, que é nenhuma dor, até 10, que seria dor insuportável. E a escala Cincinnati Kidney Score é um questionário sensível para avaliação funcional do ligamento cruzado, desde que avalia dor, inchaço e também as atividades de caminhar, subir e descer escadas, correr e pular. O CAT 2000 é uma plataforma para teste de equilíbrio, que foi projetada para treinamento e teste funcional do sistema de controle neuromuscular, avaliando o equilíbrio estático e dinâmico. Ele é uma plataforma que ele tem uma bexiga pneumática ali embaixo, que o avaliador consegue ficar controlando e colocando, ficar mais fácil ou mais difícil para o indivíduo. O sistema Biodex é utilizado para medir a estabilidade postural estática ou em superfícies estáveis. Ele consiste em uma plataforma circular que se move nos eixos antero-posterior e médio-lateral, então ele vai ficar fazendo este movimento. Ele vai fornecer um feedback em tempo real, então a gente consegue ver o resultado ali na hora através de um software. O Cybex Norm é um dinamômetro isocinético utilizado no mundo todo e devido à sua tecnologia é possível fazer medições de intensidade máxima ou também intensidade muito fraca, a gente consegue estar regulando. Bom, a perda de força, amplitude de movimento e a piora no equilíbrio são frequentes em pacientes submetidos à reconstrução do LCA, tornando relevante a atuação de nossos fisioterapeutas com os seguintes protocolos: fortalecimento muscular, o treino de equilíbrio estático e dinâmico, o exercício de amplitude de movimento e os exercícios de cadeia cinética aberta e fechada. No que se refere à intensidade, frequência e duração dos exercícios, observou-se que a média de duração dos tratamentos foi de 11 dias. A dor e a perda da ADM são um fator limitante para o paciente, pois eles vão afetar de forma direta a realização das AVDs desses indivíduos, vai acabar gerando uma incapacidade decorrente das alterações biomecânicas após a reconstrução do LCA. E essas alterações elas podem ser amenizadas com o auxílio da fisioterapia, que é comprovada por métodos fidedignos. A frequência dos protocolos foi de 8 vezes por semana, nos artigos que citaram, e os mais utilizados foram os exercícios de força, os exercícios para equilíbrio e os de cadeia cinética fechada. E como sugestão, fica para que futuros trabalhos sejam feitos uma análise mais aprofundada dos protocolos utilizados, tanto como frequência e intensidade. Minhas referências. Obrigado.